Eu assisti a 5ª temporada de Black Mirror. Sim, em 2021 eu fui assistir Black Mirror porque eu não sei. Então vamos comentar dos 3 episódios, né? Pouco episódio, mesmo tanto que tem na primeira temporada, se eu não me engano. Então vamos falar episódio aí. Começando com Striking Vipers. Todos os episódios que eu comento aqui vão ter spoilers, então já avisando. Basicamente são 2 amigos de infância que se encontram depois de um tempo e tem uma relação dentro da realidade virtual que funciona só dentro da realidade virtual. Na verdade, o que eu acho mais interessante de Striking Vipers é que ele não tá tão longe assim de acontecer na vida real. Eu tô vendo muita coisa sobre realidade virtual ultimamente, eu até comprei um óculos, ele vai chegar aí algum dia, sei lá quando, por que Correios. E isso me fez pensar numa questão interessante. Cara, se o boneco principal do coisa lá, ele é casado, e aí ele bota um óculos, que não é necessariamente um óculos, mas ele bota ele entra na realidade virtual, e ele começa a ter um relacionamento com um outro jogador. Isso começa a afetar a realidade em volta dele, né? Porque ele meio que não quer mais ficar com a esposa dele e tal. Aí a esposa dele começa a se sentir feia por causa disso e por aí vai. E aí eu tava pensando, cara, existe traição dentro da realidade virtual. Naquele contexto seria traição, por exemplo, porque isso quebra grande parte da lógica que a gente tem no mundo. Você poder ter sensações de outros lugares, sabe? E já existem coletes táticos para VR que você coloca no seu corpo e você recebe um tiro, você sente uma pressão naquele... Obviamente você não vai sentir o tiro de verdade, né? Mas você sente a pressão naquele local, sabe? Mas eu acho muito interessante aquele momento que eles se beijam e veem que, tipo... Cara, esse relacionamento só funciona dentro do jogo. Porém, eu acho que tinha mais possibilidades aqui que eles podiam fazer. Por que não usar outros personagens, cara? Tem tanto personagem no jogo. Em determinado momento tem aquele amigo dele cita que ele fala que, eu fiquei com um monte de gente, mas nenhum é a mesma sensação de ficar com você e tal. E ele cita que ele usou até outros personagens, ele ficou até com outros. Mas por que não trocar de personagem? Por que não explorar mais do conceito em si? Normalmente Black Mirror explora bastante do conceito que tem no episódio. E eu sinto que poderia ter ido mais longe. Talvez seja porque eu tô vendo tanta coisa sobre realidade virtual, e isso aí me parece uma coisa muito simples. É por isso que eu falo, normalmente episódios de Black Mirror não são tão próximos assim da vida real. Mas são também. E esse eu acho que ele tá próximo demais, assim. Então você assiste esse episódio e fica, ok, precisa acontecer alguma coisa legal no final pra dar esse payback, né? Esse tipo, tá aqui, ó, tecnologia. Igual acontece naquele episódio que todo mundo se avalia por redes sociais. Mas não, infelizmente você não tem uma conclusão muito satisfatória, assim. É meio triste. O segundo episódio, ele é o Smithereens, não sei como é que é, Smithereens, sei lá, não sei. Basicamente é um cara que ele é um Uber, e aí ele sequestra um cara, e ele achava que esse cara era uma pessoa importante dentro de uma empresa, mas na verdade ele não é importante, ele era um estagiário. E nisso ele fala que só vai soltar esse cara se ele conseguir falar com o CEO da empresa. E assim, cara, esse aqui é outro que... Isso poderia acontecer. Mentira, não poderia não, porque o Zuckerberg nunca conversaria com um sequestrador e ia simplesmente mandar e falar atirar. Nem o Jeff Bezos, nem Bill Gates. Nem um desses bilionários. Não conversaria não, velho. Não conversaria não. Eles nem se importam com a gente, não. E aí eu pensei que seria aquele tipo de episódio que você entende com o passar do tempo, sabe? Tipo aquele que o cara manda as pessoas fazerem as coisas. É o Shut Up and Dance, se eu não me engano. E aí depois no final você descobre que era o cara. Eu pensei que seria tipo isso. Mas ele fala que quer falar com o CEO e ele só queria falar com o CEO porque ele queria contar a história dele. Quando ele tava dirigindo, ele foi ver uma notificação no celular e ele bateu o carro por causa disso. E o outro motorista estava bêbado. Ele não foi culpado pelo acidente. Inclusive ninguém considerava ele culpado pelo acidente. Só que na cabeça dele, ele era o culpado. E aí ele fala que as redes sociais viciam. Mas e aí? E aí? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você constatar um fato e você fazer uma crítica. E eu não acho necessariamente que esse episódio consegue fazer uma crítica. Ele só joga na sua cara que o seu celular tenta chamar a sua atenção a todo momento. Provavelmente se eu ligar aqui no meu celular, olha aí, tá vendo? Não tá dando pra ver não por causa da minha tarde. Mas tem 3 notificações de aplicativo, porque os aplicativos tentam puxar você toda hora, por isso que eu desativo a maioria das notificações. A partir do momento, quem assistiu principalmente o Dilema das Redes, vê que, cara, basicamente os aplicativos, se você fica muito tempo sem acessar, ele te manda uma notificação pra tentar te puxar de volta ao aplicativo, e ele sempre fica fazendo isso. É literalmente um vício. Mas é a mesma coisa, falta um payback, sabe? As únicas críticas, assim, que você tem é... A empresa sabe mais sobre a vida daquela pessoa do que a polícia e do que o FBI, tá? Você usa muito o Facebook, provavelmente o Facebook sabe muito mais de você do que
o governo, porque o governo não tem informação sobre você em si. Ele sabe seus dados, ele sabe quanto você gasta, mas ele não sabe sua personalidade. As redes conseguem fazer isso. O Twitter sabe minha personalidade. O Twitter sabe o que eu gosto. Tem uma lista de interesses. O cara no YouTube, se você entrar no YouTube de celular, e você puxar pra baixo, aqui vai aparecer uma lista de interesses. Aí no meu caso tá aqui tudo, né? Aí ao vivo, Oculus, que é a empresa que faz o óculos de realidade virtual. Podcast, HTC Vive, outra empresa que faz realidade virtual. Ficção científica, Call of Duty World at War Zombies, Xbox, eles sabem meus interesses. E eles sabem o que eu gosto, eles sabem a minha personalidade, eles provavelmente sabem quando eu tô triste, eles provavelmente sabem quando eu tô feliz. Na verdade, eles sabem sim. Mas e aí? E aí? Qual que é a crítica? É só mostrar que, olha, a rede sabe. Aí tem o CEO da empresa falando, eu não criei ela pra ser desse jeito. Tá, foda-se. Você criou um monstro, controle-o. Simples. Mas não tem... Dá um jeito. Você é o CEO, dá um jeito. Mas tem onboard de... Quer saber? Dá um jeito. E você tem no finalzinho ali pessoas dessensibilizadas pela morte de alguém, que é simplesmente eles pegam o celular, olha, o sequestrador foi morto, pega e guarda no bolso e é isso aí. Mas é isso mesmo, porque, assim, cada pessoa tá vivendo a própria vida. Até mesmo, pode parecer um pouco cruel isso que eu vou falar, mas até mesmo igual, a gente tá numa situação da pandemia aqui no Brasil que já morreu 400 mil pessoas. Só que é uma pessoa que ela tem que trabalhar, que ela tem que fazer, sei lá, que ela tem que trabalhar, que ela tem que estudar, que ela tem que continuar seguindo a vida dela. Ela vai olhar pra TV e falar, nossa, caralho, 400 mil mortos, é muita gente que morreu. Mas no dia seguinte ela vai estar lá, seguindo com a vida dela, porque a vida não para. Infelizmente, o sistema é isso e é triste, mas a vida não para, sabe? Isso eu tô falando da realidade, porque poderia parar? Poderia, né? Se a gente tivesse um auxílio do governo pra parar, e aí lidar com essa pandemia, e todo mundo ser vacinado, e aí todo mundo ficar feliz. Então, vamos pro terceiro episódio, Rachel Jack and Ashley Chu. Cara, eu não esperava. Os dois episódios dessa temporada, eles não têm um payback satisfatório, eles têm uma tecnologia que é muito próxima à nossa, não tem nada, tipo, grandioso, assim. Mas esse episódio 3, eu sinto que ele é Black Mirror raiz mesmo, sabe? E esse episódio ele tem várias tramas, que eu acho que isso é uma coisa que deixa ele interessante também. No primeiro episódio você tinha a trama do cara com o amigo dele e da esposa, só que da esposa era tão chata, eu só queria que tirassem ela de cena logo. E no Smithereens você tem só uma situação acontecendo, por mais que você tenha a visão de outros personagens, você só tem uma situação acontecendo. E aqui muda um pouco, porque esse episódio ele começa com a Ashley, que é a Miley Cyrus. Miley Cyrus também fez Hannah Montana. Então, pra mim, esse é o episódio da Hannah Montana. E basicamente, a vida dela é controlada pela manager dela, pela gerente dela. Que aí eu vou passar pela jornada dela até um ponto e depois a gente volta. Basicamente, dão remédios pra ela se manter... Pra eles manterem ela sob controle e ela fazer tudo o que eles querem que ela faça. Então deixa de compor uma música, deixa de fazer alguma coisa e por aí vai. Não existe mais criatividade, porque ela virou um produto. O fato dela ser produtivizada gera uma expectativa em cima do público e por ser um negócio que movimenta muito dinheiro, ela não pode mudar aquilo. Algo parecido tá acontecendo com a Juliette do BBB. Imagina se ela, não sei, acorda um dia e decide que ela quer fazer alguma outra coisa, depois que ela sair da casa, por exemplo. Sei lá, se ela quer montar uma banda de rock. Grande parte das pessoas não seguiram ela para aquilo, então ela vai se prender ao público dela. E basicamente o que ele está falando aqui é isso, se prender ao público. Esse é o maior problema com o YouTube, inclusive, porque eu não consigo fazer conteúdo de uma coisa só. Simplesmente não consigo, porque eu gosto de muita coisa. Se você faz conteúdo sobre muita coisa, é a receita pro fracasso. Porque a pessoa que seguir esse vídeo aqui, ela espera que todos os vídeos sejam parecidos com esse. E provavelmente não vai ser, porque no próximo vídeo eu vou estar falando de outra obra. Então talvez esse seja um episódio que ele ressoe mais comigo, assim. Então, de um lado, a gente tem uma pessoa que ela não quer necessariamente se livrar dessa fama, mas ela quer se livrar das amarras que ela tem perante ao que o público dela quer que ela seja. E do outro lado, a gente tem o público. A gente tem uma garota que idolatra ela, que tem tudo da Hannah Montana, que quer ser a Hannah Montana. Até que a Hannah Montana decide lançar um boneco, que é uma inteligência artificial, e vender pra todo mundo. E essa inteligência artificial é totalmente baseada nela e por aí vai. Então você cria essa dualidade entre a estrela que queria ter uma vida normal e a garota normal que queria ser uma estrela. E eu tenho certeza que muita gente se espelha nas pessoas que são grandes hoje em dia, seja por dinheiro, seja por sucesso, seja por fazer o que você gosta. Ou talvez essas pessoas nem façam o que gostam. Mas basicamente, eu tô fazendo vídeos aqui porque eu fui inspirado por outras pessoas que também fazem vídeo. Então você entra nesse ciclo. Só que pra essa garota,
só existe a parte boa, só existe você chegar lá no show, dançar, cantar e ser feliz e por aí vai, até que ela faz uma apresentação na escola. Ela convence a família dela a comprar essa inteligência artificial e ela faz uma apresentação. E ela percebe que não é tão fácil assim. E ela meio que desiste desse sonho, por perceber que é uma coisa difícil. Não é à toa que poucas pessoas fazem sucesso. Existe muita sorte no meio? Existe. Se o algoritmo do... Bate no microfone. Se o algoritmo do YouTube decidir mandar esse vídeo pra 50 milhões de pessoas, é óbvio que eu vou acabar ganhando muitos inscritos no processo. Mesmo se o vídeo ficar ruim. Porque hoje em dia a plataforma quase que manda nas pessoas que estão assistindo. Eu gosto muito como eles criam um ambiente familiar bom pra essa garota. Tipo, a irmã dela sofreu muito com a morte da mãe, então acaba que ela é muito fechada pra si. Ela só fica o tempo todo de fone de ouvido, o tempo todo tocando um violão. E o pai dela, no momento que ela vira e fala pro pai que, eu queria essa inteligência artificial aqui de brinquedo, eu pensei, o pai ele vai negar, como todo adulto normalmente ele nega esse tipo de coisa, porque parece uma coisa simplesmente idiota. Mas não, o pai dela dá pra ela, o pai dela apoia ela nas decisões. Por mais que ele pareça ser meio fracassado, assim, que ele tem uma empresa. Tá vendo o tanto que esses personagens têm profundidade perante ao quanto falta a profundidade dos outros episódios? E é isso, então você sabe o emprego do pai dela, você sabe o que o pai dela trabalha, você sabe o que o pai dela tá desenvolvendo, você sabe por que a outra irmã dela fica triste, você sabe por que ela... Você não sabe necessariamente por que ela quer ser... Ela quer ser uma cantora famosa, assim, porque ela se espelha na Hannah Montana. Então, é tudo muito crível. Até que acontece uma treta lá em que a Hannah Montana, ela descobre o que tá acontecendo, ela sabe sobre os remédios, ela para de tomar os remédios, e ela treta com a tia dela, que é a gerente, droga ela com todos os remédios que ela tava guardando, que ela não tava tomando, né? E aí a Hannah Montana entra em coma. As inteligências artificiais, ao saberem disso, começa a dar problema. Então ela é descontinuada e muitos jogam as inteligências artificiais no lixo para destruir elas. Porém, teve uma que não. O jeito de você acordar um Alexa é você falar: "Ei, Alexa". O jeito de você acordar a assistente do Google é você falar... Eu não vou falar porque talvez acorde seu celular. Então, quando tava passando um documentário entre aspas, uma matéria na TV sobre o que aconteceu com ela, a IA olhou para aquilo, porque eles citaram o nome dela, então ela entendeu que era para ela acordar, ela olha para aquilo e ela começa a entrar em curto-circuito, até que a gente descobre a parte Black Mirror da coisa. Quando foram fazer essa inteligência artificial, escanearam 100% do cérebro dela. Então, ao ver aquilo, o robô liberou a capacidade máxima do cérebro. E é aqui que começam as melhores partes de comédia, que é basicamente um robozinho desse tamanho falando que vou lá salvar a coisa. E ele chega perto da porta e fala: "Alguém abre a porta pra mim". Ele pede ajuda pras meninas, as meninas não querem ajudar, mas até que depois elas vão ajudar. Tem muito mais coisas no episódio como um todo, assim. E eu gosto muito de... Cara, esse episódio ele realmente é muito bom. Então você tem a interação de uma fã com uma inteligência artificial da Hannah Montana, e você tem a irmã que não liga muito pro que tá acontecendo, mas tá ajudando a irmã porque quer ver a irmã feliz. E aí chega um momento que eles vão lá e conseguem libertar a verdadeira Hannah Montana. E aí a verdadeira Hannah Montana começa a discutir com a inteligência artificial. Cara, o roteiro desse episódio é genial. Fora outras tecnologias que tem, tipo, quando a Hannah Montana tava em coma, eles estavam conseguindo extrair as músicas da cabeça dela, mas não só isso. As músicas que ele estava extraindo eram mais músicas relacionadas a ódio, raiva, que era o que ela estava sentindo. E aí eles pegavam um modulador de voz, ia lá, mexia, modificava, mudava o humor da música, deixava a música feliz e lançava. E aí eles colocam em prática aquilo que a gente já viu, não vou falar que a gente já viu acontecer, porque é só uma teoria da conspiração, mas uma teoria que a gente vê muito na internet, de que a Avril Lavigne ela foi substituída. E aí eles, pra substituir a Hannah, eles criam uma roupa com um VR, que ela é toda tátil, e eles conseguem colocar várias Hannahs num pátio, que é basicamente um show, só que de hologramas. Com isso, ela poderia simplesmente... Ela não, né? Qualquer pessoa que dançasse igual ela poderia simplesmente colocar a roupa e fazer uma turnê ao redor do mundo só usando a internet. Existe show de holograma, na verdade? Existe. Já foi feito um show de holograma. Inclusive com uma pessoa no palco interagindo com o holograma. Não desse jeito, obviamente. Até que a Ashley chega na apresentação, aí acaba, e aí você tem um foreshadowing do que tinha acontecido antes, que ela vê uma boate e ela pensa, nossa, seria muito legal. Não é boate, é um caso de show de rock e tal. Aí é uma boate rock, nem sei se existe isso. Aí ela olha pra aquilo e pensa, nossa, ela só mostra ela olhando, ela não fala nada, não tem nem exposição, né, nesse trecho. Por isso que eu falo que esse episódio é genial.
E aí no final do episódio você vê que ela tá tocando lá, porque na verdade ela já tava cansada de pop e ela só queria cantar um pouco de rock, extravasar com a vida. Aí você tem a inteligência artificial com o cabelinho pintado e... Cara, esse episódio é genial. Se você não se importa com spoilers e você assistiu esse vídeo aqui, corre lá pra assistir, porque tem muita coisa que eu deixei de fora, principalmente dos 3 episódios. No geral, eu só não gosto muito do segundo episódio. Eu acho que o primeiro episódio ele ainda é válido, por mais que não tenha uma crítica necessariamente. E o terceiro episódio, ele é muito bom. Ele top 10 Black Mirror aí, sem dúvida. Tá aqui, Black Mirror tem 10 episódios, mas realmente é top 10 Black Mirror. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui ficou um pouquinho mais longo. Aproveite e se inscreva aí no canal, dê seu like. Eu sou o Skype e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!